Com o capítulo 1054, Shanks finalmente se moveu e mostrou as suas intenções. Com a tradução oficial desse capítulo, dá para se pescar ali algumas características que podem comprovar um Shanks vilão. Será que ele realmente é? E se não for, pelo menos um antagonista ele vai ser. Nós vamos comentar sobre esses pontos nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe alguns pontos com a tradução oficial do capítulo 1054 que pode comprovar um Shanks vilão. Será que ele manipulou toda a jornada do Luffy, manipulou para que o Luffy se tornasse um pirata e, sei lá, ficasse devendo algo a ele? Porque ele declarou as suas intenções nesse capítulo e nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta, o Shanks é um vilão ou não? Pra você, o Shanks vai se tornar um vilão? Ele é um vilão? Ou ele só é um antagonista do Luffy que está na corrida pelo One Piece? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto interessante a se comentar é o que o Shanks faz nos mares em volta do país de Wano. Será que é alguma coisa relacionada com o início de uma nova era ou com a quebra do sistema? Assim como a gente viu com a morte do Roger, a gente viu ali vários personagens que viriam a se tornar Chichibukais e Yonkous ali presenciando toda a sua morte. Ali quando Barba Branca morreu, a gente também viu Supernovas presenciando aquela mudar de era. Será que o Shanks está ali no país de Wano representando isso após a queda de Kaido e Big Mom? Ou será que ali o país de Wano é só um caminho que ele pega para ir para o seu território? Porque segundo as suas palavras, ele não pode deixar o que o Bartolomeu está fazendo lá no seu território impune. Ele tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Mas, pulando esse mistério do que o Shanks está fazendo no país de Wano, a primeira característica que a gente tem que notar é que ele não se espanta com a transformação mística do Luffy ou que está aparecendo no cartaz. É como se o Shanks estivesse feliz porque o Luffy foi capaz de despertar essa Akuma no Mi. É como se ele já soubesse ou ele está tendo aquela sensação de alívio por ter apostado no Luffy e o Luffy ter cumprido as suas expectativas. Então o Luffy transformado nessa forma mística não espantou o Shanks. Essa aí é uma primeira característica. Mas o primeiro ponto que pode comprovar um Shanks manipulando tudo, ou um Shanks sabendo de tudo em relação a Gomu Gomu no Mi, e que precisaria que alguém comesse essa Akuma no Mi para despertar atualmente, foi que quando ele atacou o navio do Hushu, ou o navio do governo mundial que o Hushu estava como guarda, aquele navio não tinha tesouros, o próprio Hushu fala isso. Ah, esse navio aqui não tem tesouros, por que ele está nos atacando? E o Shanks fala, o seu bando na verdade fala que a CP9 está no navio, só que ele não se importa. Além disso, o próprio Hushu fala que além de não ter tesouros, só tem uma mísera Akuma no Mi. Uma Akuma no Mi que não faz sentido ele querer roubar, porque só transforma a pessoa em borracha, ou só dá poderes de borracha. Mesmo assim, o Shanks insistiu em roubar ou saquear esse navio e roubar essa Akuma no Mi. Isso aí nos diz que ele já sabia dos poderes dessa fruta e nos remete ao pedido do Roger ou à conversa dele com o Roger quando o Roger tinha voltado da última viagem para se tornar o rei dos piratas. Conversa essa que o Shanks acabou chorando e a gente não sabe o que foi comentado naquele momento. Será que o Roger incumbiu ao Shanks a missão de pegar essa Akuma no Mi e passá-la para o seu filho, já que ele queria que seu filho lhe superasse? Ou ele deu a missão ao Shanks de roubar essa Akuma no Mi, não deixar nas mãos do governo mundial, para que ela escolhesse seu próprio usuário, e por isso que o Shanks não se importou muito quando o Luffy comeu? A gente não sabe os termos dessa conversa, mas acabou que o Shanks roubou essa Akuma no Mi, levou para a Vila Fuchsia e ela acabou com o Luffy. Ele acabou comendo essa fruta e despertando ela atualmente. Então uma primeira característica que pode comprovar um Shanks vilão ou até um Shanks antagonista foi ele saber das características verdadeiras da Gomu Gomu no Mi, ter roubado ela porque ele realmente queria esse poder e ter feito o Luffy comer ela para que atualmente ele viesse a despertar. Uma segunda característica que ficou bem visível pra gente nas páginas ou nessas páginas que o Shanks aparece
é que ele realmente deixou o Rei dos Mares engolir o seu braço ou comer o seu braço. Muita gente fala que o Shanks foi incapaz de proteger tanto o Luffy quanto o seu próprio braço, aí ele teve que dá-lo. Mas nesses quadros em que o Shanks aparece, ou a gente tem um flashback do que aconteceu, ele tem um quadrinho ali no canto que ele aparece sorrindo antes do seu braço ser arrancado. Isso aí pode significar que o Shanks realmente deixou o Rei dos Mares engolir o seu braço para que ou ele fizesse o Luffy deixar de querer ser um pirata de uma vez por todas, ou para que o Luffy, a partir daquele ponto, realmente viesse a se tornar um pirata, ou querer se tornar um pirata de maneira genuína, para que ele não viesse a desistir do seu sonho, e então ele pudesse vir a se tornar um pirata e despertar, ou vir a despertar esse poder de Akuma no Mi. E aí eu penso até numa característica mais obscura do Shanks. Eu vou apostar o meu braço nesse garoto porque ele fala as coisas que o meu capitão falava, mas por eu ter apostado meu braço nele e ter salvo a sua vida, ele tem uma dívida de vida comigo. Então tudo que eu quiser, futuramente eu posso conseguir por ter apostado esse braço nesse garoto. Então, com um pensamento mais obscuro em relação a essas ações do Shanks, a gente primeiro sabe que ele deixou o Rei dos Mares engolir o seu braço, porque ele não precisava. Isso aí pode ter sido utilizado para dar uma lição ao Luffy, mostrar a vida real de um pirata, que eles sempre estão arriscando a vida, e também para fazer com que o Luffy desistisse de vez desse sonho, ou para que genuinamente ele viesse a se tornar um pirata capaz de despertar esse poder, mas com um pretexto obscuro de fazer com que o Luffy tivesse uma dívida de vida com o próprio Shanks. Isso é um segundo ponto, uma segunda característica que eu posso ver aqui com essas páginas do mangá. Rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com frete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali, ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nesse Lufão aqui, ó. Estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas, você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Uma última ou terceira característica são as intenções do Shanks em relação ao mundo de One Piece, ao próprio tesouro One Piece. Porque na tradução oficial, o que ele fala é o seguinte: Ei Beck, já está na hora de irmos roubar o One Piece. Se ligue nesse termo roubar. Ele não disse nós vamos pegar o One Piece e vamos encontrar o One Piece. Ele disse nós vamos roubar o One Piece. E esse termo pode ser normal para um pirata. Um pirata normalmente rouba aquilo que ele quer. Mas no caso da história do mundo de One Piece, da própria relação do Shanks com o Luffy, a gente sabe que o Luffy é o homem mais próximo de encontrar o One Piece nesse momento. Ele tem 3, ou vai ter 3 Road Poneglyphs quando ele sair do país de Wano, porque o terceiro está dentro do país de Wano. Vai precisar só de mais um para que ele possa encontrar o One Piece ou a localização da última ilha. Então, para o Shanks dizer que vai roubar o One Piece, ele vai ter que se beneficiar das ações dos Mugiwaras, ou de toda a jornada dos Mugiwaras, para que ele é que venha a se tornar o rei dos piratas antes do Luffy. Isso aí nos diz que uma batalha entre eles é inevitável. Por mais que o Luffy o Luffy já tenha falado que iria lutar contra todos os Yonkous, ou iria chutar todos os Yonkous, desde que o Shanks não fosse o primeiro, agora a gente tem a confirmação da parte do próprio Shanks, que ele vai roubar o One Piece. Ele vai roubar o One Piece de quem? Do Teach? Ele vai roubar o One Piece do Law, do Kid? Não. Ele vai roubar o One Piece do Luffy. Isso é mais um ponto ou característica que comprova que o Shanks é, no mínimo, um antagonista do Luffy, ou vai ser um antagonista ao Luffy.
Agora, para ele se tornar um vilão, a gente precisa comprovar que ele realmente induziu o Luffy a se tornar um pirata, apostou seu braço para que o Luffy tivesse uma dívida de vida com ele, deu a Akuma no Mi para que o Luffy pudesse comer, ou deixou ela à vista para que o Luffy pudesse comer, porque apostava no próprio Luffy para vir a despertar esse poder atualmente, para que ele pudesse roubar tudo aquilo que o Luffy conseguiu e no lugar dele se tornar o novo rei dos piratas. Se liguem no termo roubar. Roubar para um pirata é normal, mas quem está mais próximo de se tornar o rei dos piratas é o Luffy. Se ele vai roubar o One Piece, ele vai roubar do Luffy. Então isso significa que o Shanks pode ser um vilão, ou no mínimo um antagonista. Mas algumas características que podem comprovar um Shanks vilão são: primeiro, a gente não sabe a sua descendência. Será que ele é filho dos dragões celestiais, dos Tenryubitos, lá do incidente de God Valley, que acabou sendo encontrado pelo Roger e acabou entrando para o bando como um bebê, como um aprendiz? Ou ele é filho do Rox de Shibeki, que adquiriu ali as características do seu pai, ou herdou os desejos do seu pai e atualmente está agindo para cumprir aqueles propósitos e futuramente vir a se tornar o rei do mundo? A gente não sabe a sua descendência para que a gente possa dizer, o Shanks é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim. E mesmo que ele seja descendente de uma pessoa ruim, isso não significa que ele é uma pessoa ruim. Mas é um ponto que a gente pode citar aqui como um ponto a mais que pode comprovar o Shanks vilão ou não. Um segundo ponto é que ele funciona como um elemento apaziguador dentro do mundo de One Piece. Ele sempre lutou para manter o mundo como ele é atualmente, para manter o status quo. Mas isso é por quê? Porque ele se beneficia desse tipo de regime que existe atualmente no mundo de One Piece, ou ele precisa que o mundo se mantenha como está, até o despertar do Nika, que foi o que aconteceu agora na Guerra de Wano, e a partir desse ponto ele não precisa mais que esse sistema se mantenha. Esse aí é um outro ponto que pode comprovar um Shanks vilão. Porque assim como ele falou nesse capítulo que vai roubar o One Piece, ele sempre se beneficiou do estado como ele está atualmente, do status quo, mas agora que o Nika despertou, ele vai se beneficiar do Nika para se tornar o rei dos piratas ou quem sabe até o rei do mundo. Um terceiro ponto que pode corroborar com isso é o fato ou a relação muito próxima do Shanks com o governo mundial. Lá na Guerra de Marineford, aquela guerra só foi parada porque o Shanks, única e exclusivamente, foi quem chegou lá para parar aquela guerra. O próprio Sengoku só acatou os pedidos de um Yonkou porque era o Shanks. Ele falou, eu só vou acatar porque é você. Mas e se o Kaido tivesse chegado ali? Por mais que o Kaido não quisesse parar aquela guerra, se ele quisesse, o Sengoku teria parado? Ou se fosse qualquer outro pirata, ele teria parado, teria acatado o seu pedido? Teria deixado o Ace e o Barba Branca serem enterrados em outro local, ao invés de terem seus corpos sendo transportados para todo mundo, como um prêmio por eles terem vencido aquela guerra? Será que ele faria isso com qualquer outro Yonkou? Ou a guerra continuaria? Além disso, o próprio Shanks teve ou tem acesso aos Goroseis, foi falar diretamente com eles. E os próprios Goroseis falaram que só aceitaram aquela conversa porque era exclusivamente o Shanks. Se não fosse ele não teria um tempo para que eles pudessem conversar. Além disso, de qual pirata que o Shanks foi falar? Foi do Luffy? Foi do Teach? Foi de qualquer outro pirata que a gente ainda não sabe? Ele foi falar realmente que o Luffy poderia vir a despertar em Nika? Que o governo mundial teria que impedir isso? Ou ele foi instigar o governo mundial a tentar impedir o Luffy para que assim ele viesse a despertar? De todas as formas, o Shanks é muito inteligente e todas as suas ações podem e vão ser utilizadas para o seu bem próprio. Como ele falou, ele vai roubar o One Piece, ou chegou o momento dele roubar o One Piece. Então todas essas características podem comprovar um Shanks vilão, mesmo que tenha vários outros motivos que provem o contrário. E aí eu não vou citar nesse vídeo para não me alongar bastante. Mas o interessante desse vídeo aqui é citar essas 3 características, ou eu falei mais de 3, que foi apresentadas pra gente nesse último capítulo, no 1054 de One Piece. Será que o Shanks vai voltar a aparecer no 1055? A gente vai comentar tudo isso quando esse capítulo ou quando os spoilers desse capítulo vierem. E aí vocês podem acompanhar aqui no canal.
Se vocês tiverem gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão e comenta aqui embaixo, o Shanks é um vilão ou não? Vocês acreditam que ele realmente está manipulando tudo para que ele possa vir a roubar o One Piece e se tornar o rei dos piratas? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive um falando sobre o concurso e sorteio de Akuma no Mi. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!